ficando em casa o máximo que puderem, beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar o capítulo 4, Máquinas Térmicas no Desenvolvimento da Economia. E para esse capítulo, a gente vai associar aí o estudo que a gente já vinha fazendo há bastante tempo, né? Então, começou lá na termodinâmica, quando a gente estudou o comportamento mesmo do calor, como que é o calor, né? A diferença de calor e temperatura. E agora depois a gente vai a importância aí do sol nos processos vitais. E agora a gente vai entender como funciona uma máquina térmica, que como o próprio nome já diz, é uma máquina que se relaciona também com a produção de calor, né? Ela vai precisar aí do calor para funcionar, beleza? Então vamos lá. Bom, esse slide aqui, ele representa, né, essa imagem, a primeira máquina térmica que foi criada, que você tem notícia, que é a máquina de Heron, tá? Essa máquina, ela funcionava de uma forma muito simples, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a ideia é sempre a gente ter a conversão aí de calor, né, da energia térmica em trabalho. E o que vai ser trabalho mesmo? Vamos relembrar que a gente já falou sobre isso. O trabalho é a capacidade do corpo de deslocamento, beleza? Então, observa aí, deixa eu dar um play aqui, como que essa máquina de Heron, ela funciona, né? Funcionava na época, que é um experimento. Vocês lembram aí, gente, que... Opa, voltei sem querer. Quando a gente aquece algum corpo, ele vai passar a ocupar automaticamente um espaço bem maior, ele vai dilatar. Lembram disso? Tudo bem? Ficou interessante aí? Deu para pegar? Bom, pessoal, agora eu queria que vocês fizessem o exercício da página 45 e 46, que são exercícios que falam justamente sobre essa máquina de Heron, beleza? Então, dá uma pausada no vídeo, façam esses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem, por favor, lá no Class App para eu poder responder para vocês. E, assim que vocês terminarem, dá um play aqui para a gente prosseguir, ok? Bom, o que é, então, exatamente uma máquina térmica? O que ela faz, né? Na verdade, a máquina térmica nada mais é do que um aparelho, um objeto que vai converter o calor em trabalho. E o trabalho vai ser sempre o deslocamento do corpo. Então, olha essa imagem aqui. A gente vai ter sempre uma fonte quente, então algo que vai produzir esse calor, fornecer esse calor, e aí ele vai realizar o trabalho, tirar uma turbina, realizar ali o movimento de um pistão, alguma coisa vai acontecer, a gente vai ver vários exemplos no decorrer da aula, e depois a gente vai resfriar, então esse calor ele vai ser cedido para a realização do trabalho, e nós vamos resfriar o restante, transformando esse restante em uma fonte fria. Normalmente essa fonte fria ela vai depois voltar, ser aquecida e ficar aqui no movimento, uma coisa mais cíclica, beleza? Olha aí este exemplo, que é um exemplo padrão de uma realização de uma utilização de uma máquina térmica. Então, aqui em cima a gente tem, né, o mesmo esqueminha, a fonte quente entra, realiza o trabalho e depois perde calor, né, para a realização do trabalho, e se transforma em fonte fria. E aí aqui a gente tem uma representação de uma máquina térmica. Então, a gente vai ter sempre aqui uma caldeira, tá, que vai ser responsável por aquecer uma água. Então, aqui, gente, pode ser usado
diversas coisas, né? Antigamente era muito usado carvão, que era um material extremamente poluente. Depois a gente vai discutir mais sobre essa questão. Então, era uma máquina que acabava produzindo muita poluição. Tá? Hoje em dia produz menos, mas ainda produz. E aí aquece essa água. Quando a água aquece, ela vai mudar de estado físico do líquido para o gasoso, o gás expande, ocupa um espaço muito maior, fazendo com que agora a água, esses gases, eles tenham que sair, porque eles não vão caber aqui mais, passando aqui por esses canos. E aí ele chega nessa região aqui que vai movimentar o pistão. Então, todas as vezes que esse gás ele chega, o que ele vai fazer? Ele vai esticar, ele vai expandir e vai levar esse pistão junto. Então, o pistão vai vir aqui, vai bater, né, até movimentando aqui o cilindro, e quando ele faz isso, uma válvula aqui de baixo é aberta, esse gás sai, quando o gás sai, diminui ali a pressão, o pistão volta. Então, ele vai ficar batendo aí o tempo todo. Cada vez que o pistão se movimenta, olha aqui, junto dele, ele está acoplado, né? Por exemplo, aqui há uma roda, então, sempre que ele se movimenta, a roda também vai se movimentar, ok? E aí, esse gás, ele todo, esse vapor de água, ele vai sair daqui, vai passar por um condensador, lembrando aí que o condensador, ele vai resfriar este gás, e aí vai passar a água do estado gasoso para o líquido novamente, e aí ele vai novamente ser utilizado aqui na caldeira para ser aquecido e novamente entrar no processo, né, da máquina. Todas as máquinas térmicas funcionam com o mesmo princípio, tá? Vai ser sempre essa ideia. Sempre uma água que vai ser aquecida, vai realizar um trabalho, né? Esse vapor dessa água vai sair, vai realizar um trabalho e vai ser resfriado novamente e voltar para ser utilizado, ok? Então, aqui tem um gifzinho mostrando que aqui a caldeira, né? Aquecendo aqui essa água, o vapor de água escapando, e aí quando ele escapa, olha só, ele movimenta o pistão, aí fecha essa válvula e abre essa. Quando abre essa válvula, esse vapor de água ele vai sair. Quando o vapor sai, o pistão retorna, né, no lugar. E todas as vezes que você tem a movimentação desse pistão, você tem aqui, ó, o trabalho sendo realizado, né, o movimento sendo realizado, beleza? Bom, e os tipos de máquinas térmicas? Quais são eles, né? Que máquinas existem aí mais comuns? A primeira que eu queria falar é sobre as máquinas têxteis. Máquina têxtil, para quem não sabe, é aquelas que mexem com tecelagem, com roupa mesmo, com algodão. As máquinas têxteis, elas foram o primeiro grupo aí de maquinarias que foram substituídas por máquinas a vapor. E aí elas funcionavam, né, daquela mesma forma que a gente já viu, que eu mostrei para vocês, e aí ela funcionava através de carvão. Então, era uma máquina que acabou otimizando muito a produção de roupas, de vestuário, de outras coisas feitas com algodão. Aumentou muito essa produção, porque agora ela era mecanizada, né? Utilizada a partir de uma máquina térmica. A locomotiva a vapor, e aí a locomotiva a vapor, todo mundo deve ter visto, né? Deve se lembrar aí desse tanto de fumaça que ela solta, e solta mesmo. Então, é uma máquina extremamente poluente, né? Poluidora. E olha aqui como que ela funciona. Ah, lembrando, aí tem um vagão que vai ser um vagão responsável só por carregar a água, tá? Para a água poder retomar aí para esse processo. Então, o que a gente vai ter na locomotiva a vapor? O carvão, que vai ser o combustível, então a gente vai ter aqui um lugar, né, em que vai ter apenas, a gente vai servir apenas para a gente colocar esse combustível, e ele vai passar, então, para a caldeira, onde ele vai ser queimado, né, para a fornalha aqui no caso, onde ele vai ser aquecido e aquecer a água dessa caldeira. E aí, quando essa água aquecer, ela vai liberar muito gás, tá vendo? E aí, esses gases não vão caber aqui, vão precisar sair pela tubulação. Quando ele sai pela tubulação, olha quem está aqui, o pistão. Então, esse gás ele vai movimentar esse pistão e todas as vezes que o pistão se movimenta junto a roda aí da locomotiva, levando a locomotiva a deslocar. Então, observem que ela vai utilizar apenas o vapor aí da água para realizar esse trabalho, né? E por que ela é poluente? Porque vai ter essa queima aí desse carvão intensamente, beleza? Outro exemplo que a gente tem é da turbina.
A turbina a vapor, ela é interessante porque, embora ela seja empregada em várias outras máquinas, né, como parte dessas máquinas, ela pode ser acoplada a um gerador e transformada em energia elétrica. Então, a turbina é muito importante aí nesse papel de produtora de energia elétrica, ok? E não somente energia térmica sendo transformada em cinética, como a gente estava vendo até então. E o último exemplo que a gente vai dar são dos motores a gasolina e a diesel. E aí entra novamente a questão que eu queria já que a gente fosse aí pensando, que é a questão dos combustíveis que vão ser queimados. Então, a gente tem uma gasolina que vai ser queimada, a gente tem aí um diesel que vai ser queimado, ou um álcool que vai ser queimado, e levando, então, poluição para o ambiente. Então, já vamos começar a refletir, assim, quais são as consequências disso, né? Será que tá bacana, não tá? E aí, o que são esses motores? Esses motores são, por exemplo, o motor de um carro moderno, né? E aí existe a combustão também destes combustíveis e eles também vão realizar o trabalho a partir da queima desses combustíveis. Beleza? Bom, eu gostaria que vocês pensassem então aí para a próxima aula, quais que são os impactos causados pelas máquinas térmicas atuais. Como assim os impactos? Todo tipo de impacto que você puder pensar, mas principalmente os impactos relacionados ao meio ambiente. Então, eu queria que vocês pensassem, refletissem e registrassem no caderno de vocês quais que são esses impactos principais, né? O que vocês percebem aí de maior consequência ambiental da utilização dessas máquinas atualmente, ok? Então, façam no caderno. Eu vou passar olhando assim que a gente retomar nossas atividades, beleza? Além dessa pequena atividade que vocês vão fazer no caderno, o que vocês vão fazer nessa semana é leitura das páginas 44 a 49, que são relacionadas ao conteúdo da aula de hoje. Os exercícios da página 45 e 46, que eu pedi lá no início da aula, relacionado ali, né, a primeira máquina, que é a máquina térmica criada. Leitura do texto complementar que a Grazi vai enviar para vocês. Então, um texto falando que vai ajudar na pergunta que eu fiz ali, falando sobre as vantagens e desvantagens das máquinas térmicas atuais. E a lista de exercícios de atividade complementar. A lista de exercícios ela deve ser feita também no caderno, não precisa copiar a pergunta. Se você quiser e tiver como, né, imprimir e colar no caderno, pode. Se não tiver, também não precisa. Basta que vocês coloquem as respostas nos cadernos. Quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, pessoal, por favor, coloquem para mim lá no Clesep, que eu vou responder a todas elas, ok? Então, um beijo, até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.